Glória a Deus. Lucas 4, do 18 a seguir, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, fechando o livro, devolveu o assistente e o sentou. E sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir. Todos falaram bem dele, se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este filho de José? Ele disse: sem dúvida. Me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui da tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra ou na sua própria casa. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado a Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, os sírios. Então, quando ele começou a pregar sobre isso aí, vocês podem ficar sentados à vontade. Aleluia! Quando ele começou a pregar isso aí, começou a ira do seu povo. Já maquinaram a Jesus a jogar ele do monte. Mas Jesus, sábio, onisciente, saiu dali sem ninguém ver. Irmãos, nós que somos servos do Senhor temos que ser perseguidos, porque todos que passaram outrora foram perseguidos. Mas nós estamos hoje querendo, sabe o que? Ego, bel prazer, multidão, microfone, status em redes sociais. Aí esquecemos que todos que passou a pregar o Evangelho de Jesus foi humilhado, esbofetado, morto, algum de cabeça para baixo, outro apedrejado. E hoje queremos o quê? Só afago, só o bel prazer, esquecendo que antes de nós estarmos aqui, alguns outros outrora morreu, para que nós outros estejamos aqui falando que Deus cura, liberta, salva. Então, irmãos, vamos se encorajar nisso aí. Quem foi Davi? Quando Samuel foi lá ungir ele, quem foi Davi? O próprio Samuel, profeta, vê como nós vemos só por fora, mas Jesus vê o interior, que é muito fácil a gente só olhar a beleza da pessoa. Às vezes se identificamos com as pessoas que são simpáticas, bonitas, cheirosas. Não queremos se identificar com pessoas feias e fedorentas, mas às vezes o interior daquela pessoa é melhor do que o lindo, do que o belo. A Bíblia não diz que Jesus era lindo. Aqui a Bíblia diz que Jesus parecia com eles, que é tanto que quando ia perseguir para matar, eles não sabiam que era Jesus. Foi ele que disse: eis-me aqui, me procuras para me matar? Porque hoje eu e você quer ser melhor do que o irmão. Porque hoje eu e você
quer ser melhor do que tudo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um corpo, pé, perna, cabeça, que a cabeça é Jesus, o restante somos nós. Mas irmãos, o encorajamento que eu quero falar para vocês é sobre o improvável. Davi foi improvável a ser rei. Salomão foi improvável a ser o mais sábio. Que a história de Salomão todo mundo conhece. José, vendido por seus próprios irmãos, era improvável Jesus, pelos olhos humanos, José ser governador. Era improvável Gideão vencer pelos olhos humanos. É porque nós só olhamos por fora. Só que tem o poder de olhar por dentro é Jesus. Mas nós temos que ser santo. A Bíblia diz que seja santo porque eu sou santo. Aí às vezes nós passamos por pessoa, rapaz, você está assim. Eu não sou santo, santo é Jesus. Isso é balela. Nós temos que nos preocupar em santidade. Sem santidade não veremos a Deus. É a Bíblia que diz, não é eu que estou falando. Então os improváveis, todos que são improváveis, ele cresce. Sabe por quê? Porque quando nós achamos improváveis, nós se achamos rejeitados, humilhados, e aqueles que se acham o bambambam, como se diz a linguagem mundana, você pode ver que eles sobem, depois caem. E aquele que se acha improvável, ele sobe que nem foguete. A gente, igreja, irmãos, temos que ser que nem ovos para fazer a omelete. Quanto mais bate, mais grande ficamos. Hoje estamos apanhando, estamos se recuando, ou se desviando do Evangelho, por causa do orfeiro, por causa da oportunidade. Estamos hoje se desviando do Evangelho, por causa do casamento. Estamos hoje se desviando do Evangelho, por uma hora de prazer. O pecado é gostoso, mas é momentâneo. A salvação é eterna. Então temos que escolher se queremos ser pecadores arrependidos ou queremos ser pecadores todos os dias. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias, porque o pecado não só é o ato consumado. O olhar diferente é pecar, o vestir diferente é pecar, comer demais, glutonomia é pecar. Então pecamos todos os dias, mas somos pecadores arrependidos. Então, irmãos, os improváveis, como Davi, José, Moisés, Gideão, Marinaldo e muitos aqui, é esse que Deus olha de lá e fala, é esse que eu vou capacitar. Porque nós somos, para os humanos, improváveis. Aí o mundo vê lá fora, quem for quem está ali falando de Jesus, vai pensar no meu passado. Isso aí ficou lá no mar do esquecimento. Mas ficou lá no mar do esquecimento só o meu pecado? Será se nós não temos que lembrar que às vezes que magoamos o irmão, será se o irmão esqueceu? É para o mundo esquecer o que eu fiz, e não é para o povo esquecer o que eu fiz a ele. Somos egoístas, somos orgulhosos, queremos tudo para nós, queremos que todo mundo tenha os olhos fitados só na gente. Por quê? Porque somos pecaminosos, é carne pecaminosa. Mas hoje eu vim trazer uma palavra para vocês sair daqui fortificado sobre improvável. Não se sinta menor do que o seu vizinho. Não se sinta mais pobre do que o seu vizinho. Eu estou falando pobre de espírito, não estou falando aqui riqueza.
Porque se você quer ser rico, vá trabalhar. Não fique esperando do céu riqueza não. Você quer riqueza, vá trabalhar. Muitos irmãos estão desempregados hoje, sabe por quê? Não colocam um currículo em lugar nenhum. Aí fica em casa, oh Deus, manda um emprego. Como? Você não sai de casa? Você não coloca um currículo? A oração move a Deus, mas você tem que ter ação. Aleluia! E assim é evangelismo. Como é que eu posso pregar? Eu posso evangelizar alguém? A pessoa com fome. Todo lugar que Jesus foi, ele pregava a palavra e alimentava com pão ou peixe. Porque nós temos que evangelizar, falar o que Deus fez na minha vida, na sua, e não levar uma cesta básica, irmão. Ou às vezes levar uma vestimenta. Mas então somos como? Só vamos dar uma vestimenta, irmão, aquela que não serve mais para nós. Aquele sapato rasgado, aquela roupa rasgada. Porque somos egoístas. Nós temos que seguir o irmão, é com o melhor. Ah, meu irmão, você é assim? Não, mas tem que ser. A palavra é na porta do lado, cara, não foi não, é do outro lado. Então a palavra é para mim também, não é só para vocês não. Então, irmãos, nós temos que aprender a viver o Evangelho de Jesus. Hoje não vivemos mais o Evangelho de Jesus. Hoje não estamos mais preparados para estar com um quilo de arroz em casa e dividir o meio com o vizinho ou com o irmão da igreja. Estamos pensando só em nós. Outrora, aqueles vendiam fazenda e depositavam nos pés do discípulo para ali se dividir com quem não tem. Mas hoje não. Hoje estamos só querendo para nós. Hoje o umbigo só vejo o meu umbigo. Eu não penso no vizinho. É muito bem eu chegar aqui, pregar e ir embora. Mas temos que pensar no irmão. A Bíblia diz que temos que primeiro que ajudar o irmão da fé. O que é o irmão da fé? Da igreja. Mas às vezes você prefere doar uma roupa, uma cesta básica, uma pessoa do mundo, e às vezes você não gosta do seu irmão. Porque somos de nós, somos assim. Às vezes não conhecemos uma pessoa, vê só a primeira vez, aí eu não fui da cara de fulano. Eu quero que você me coloque na Bíblia onde está escrito isso aí, que nós não podemos ir com a cara do irmão. Se a Bíblia diz que temos que amar, temos que amar o irmão como a nós mesmos. Agora tem uma diferença. Muita gente pensa que amar é andar colado com ele. Não. Jesus não andou colado com os dois discípulos. Quando ele ia com um particular, ele ia com 2, 3. Então eu não posso também. Eu tenho que amar, andar com todos. Não. Amar é uma coisa, andar essa é outra. Amigo é uma coisa. Amigo é intimidade. Ser servo é uma coisa. Servo é servir. Amigo é intimidade. Você partir para ele tudo que você está sentindo, seja em qualquer área. Mas assim, o amigo, nós temos que preservar, é o amigo da fé. Às vezes estamos levando nossos particulares para pessoas que nem acreditam naquele que você acredita. E aí seu nome leva fora aí, ó. Você para crescer demora, para te derrubar é questão de segundo. Irmão, a Bíblia diz que temos que primeiro vigiar. A Bíblia não diz orar, vigiar e orar. A oração sem vigilância ela não tem efeito. Não adianta orar sem vigiar. Não adianta orar traindo minha esposa. Cadê minha vigilância? O trair minha esposa não só é o ato consumado, não. Muitos cristãos dentro da igreja. A mulher passa na rua, porque você não está com sua esposa, você olha, minha esposa não está aqui. E Jesus está onde que não está vendo? E Jesus está onde que não está vendo? Nós temos que ter temor e tremor a Deus. O temor não é medo, não. Medo, nós já nascemos com ele. Todos nós aqui temos medo de alguma coisa. De altura, de perder filho, de perder mulher, de perder mãe. Todos nós temos medo de alguma coisa. Temer e
e tremer não tem nada a ver com medo. Mas muita gente perdeu o temor de Deus. Muita gente perdeu o temor. Está aqui pregando, falando que Deus Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Quando chega em casa está batendo na mulher. Que evangelho é esse? Já está partindo para o outro lado. Eu não posso pedir perdão a vocês, sabe por quê? Porque eu estou direcionado pelo Espírito Santo. A palavra já está sendo desviada, mas tem que ser pregada. Sabe por quê? Eu tenho que pregar. Eu não tenho que agradar a quem eu estou pregando, não. Eu tenho que agradar a Deus. Porque se eu for para aqui para agradar a vocês, eu vou passar a mão em cima de tudo. Eu não conheço o passado, nem o presente, nem o futuro. Jesus conhece. Mas se a gente querer viver só por irmão em emoção e sensacionalismo, eu vou chegar aqui só dizendo: Deus está dando isso, Deus está dando aquilo. Às vezes o irmão está no pecado, o pregador sabe e chega para o irmão: olha, Deus está gostando do que está fazendo. Será? Será que está gostando? Irmãos, vamos parar de querer agradar o mundo. Vamos parar de agradar filho. Vamos parar de agradar esposa e marido. Primeiro temos que agradar a Deus. A Bíblia diz que não podemos amar nossa esposa ou seus esposos. Não podemos amar nossos filhos mais do que Deus. Primeiro Deus, depois o restante. Aqui hoje nós poderíamos estar na exposição. O crente pode na exposição? Pode. Não pode. Não pode. Outra coisa que a gente vê aí, o crente, ele não pode sentar na mesa porque tem dois bebendo. Por que não? Como é que eu vou mostrar que eu sou crente? É se afastando, é? Ali eu não posso beber. Pode ser que muitos de vocês sejam contra, mas eu tenho a minha opinião. Eu vou mostrar meu testemunho ali, falando de Jesus. Como é que eu vou trazer uma prostituta para a igreja se eu não for no prostíbulo pregar para ela? Como é que eu vou trazer um traficante para aqui se eu não for para a boca de fumo falar de Jesus para ele? Como é que eu não vou trazer um pai de santo, um pai de chiqueiro, que é santo só Jesus, se eu não for pregar para ele? Aleluia! Por quê? Estamos bem, irmãos, com a mente. Não estamos com a mente do Evangelho. Jesus pregou para aquela mulher. Aquela mulher é o quê? Ela tinha passado por 5 maridos. Ela era santa? Não, ela era prostituta. Mas Jesus pregou para ele. Por que você não pode pregar para uma prostituta? Por que você não pode pregar para um homem, um travesti? Por que você não pode pregar para um ladrão? Por quê? Eu sou melhor do que o ladrão? Não. Olha o ladrão na cruz. Ele está lá, ladrão. Será que eu e você vai para o céu? Ou vai para o seio de Abraão como aquele ladrão foi? Sabe por quê, irmãos? A humildade leva a gente a qualquer lugar. O orgulho destrói. O ego destrói. Então eu não posso humilhar ninguém. Quando muitos falam, os humilhados serão exaltados, não é eu ser humilhado por um irmão, não. Eu tenho que humilhar a Jesus. Eu tenho que se humilhar a Ele, de todo o coração, de toda a sinceridade. Não é humilhado pelo irmão, não. Às vezes, a Bíblia diz que poucos perecem, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Nós temos que ser bereano. Vocês têm que estar aí, fixadamente o que Marinaldo está falando aqui. Já em casa lê a Bíblia. Não vai só porque eu estou falando aqui, não. Às vezes eu estou falando tudo errado. É o que acontece com muitos pregadores aí. Está pregando balela. Você não vai examinar as escrituras e está comendo lixo. Está comendo bolotas que nem o filho pródigo. Então, irmãos, se encoraje. Vamos viver o Evangelho. O Evangelho simples. O Evangelho, me mostre na Bíblia o Evangelho rico. O Evangelho é simples.
Jesus começou a chamar os improváveis. Quem eram os improváveis naquele tempo? Os pescadores. Era rico. É raro você ver um pescador rico. Quando o pescador ele é rico, ele nunca é rico. Rico é os donos de barco de pesca, que pesca no alto mar, tem 5, 10 barcos. Mas o pescador ele é pobre. Os improváveis, Jesus foi atrás dos improváveis, sabe por quê? Porque ele foi improvável para os outros. Então nós temos que pregar para aquilo que nós achamos que vai ser improvável. Como assim? Um prostituta, um ladrão, um mendigo, um adúltero. Ah, eu tenho que ter pena do adulto? Tenho. Você vai se arrepender aí. E Davi adulterou? Deus perdoou? Perdoou. E quem sou eu para falar de um adúltero? Quem sou eu para falar de um adúltero? Agora as consequências vêm. A espada não saiu de dentro da casa de Davi, mas Deus perdoou ele. O perdoar, irmão, não é ficar para passar tudo que eu fiz, não. Perdoar, mas as consequências vêm. As consequências vêm. É por isso que temos que ser vigilantes. Temos que ser vigilantes com nossos filhos. Sabe por quê? Os filhos se espelham no pai e na mãe. Então nós temos que pensar outrora o que nós éramos, para nossos filhos não vir com a rapina no sangue de querer aquilo que nós fomos no passado. Essa é a preocupação que eu tenho com os meus. E peço a Deus para eles nunca seguir o caminho que eu segui até os 39 anos, servindo ao diabo. O servir o diabo não sabe você matar, você ir você macumba. Tudo que você faz que não agrada a Deus, você está seguindo ao capiloto. Sabe por quê? Só existe dois caminhos. Existem muitos crentes dentro da igreja desviados do evangelho. Muitos crentes, muitos pregadores desviado do evangelho. O desviar é eu sair daqui agora e voltar para o prostíbulo, eu voltar a ser macumbeiro. O desviar é eu não estar fazendo o propósito de Jesus. Eu estou desviando. O desviar não vai estar no mundo, não. Você tanto da igreja e não está fazendo o que Deus manda, você está desviado dentro do evangelho. Não estou aqui apontando ninguém, porque aqui eu só conheço Ana Clésia Barbosa Menezes Góes, conheço também por fora, por dentro só Jesus. Mas é o evangelho hoje que estamos vivendo. Quanto tempo? Eu tenho 9 anos, vou fazer 10 anos de evangelho no dia 8 de agosto de 2014. Eu nunca vi na igreja ainda um aleijado andar, um cego enxergar, um mudo falar. Sabe por quê? Jesus não mudou, não, é o mesmo. Quem manda é eu e você. Está faltando na igreja é união, é compaixão com o próximo. Nós temos que ser piedosos, temos que ser longânimo. Ireis e não pequeis. Nós temos que ter vigilância, irmãos, em tudo. No falar, no olhar. Sabe por quê? Porque nós somos arrodeados de testemunho fora. O inimigo, ele não quer ver suas qualidades. Ele procura seu defeito para lhe apontar. Ele procura o seu defeito. Não é crente que está fazendo isso. Ele esquece que nós somos humanos. Ele esquece que nós podemos pecar. Mas nós se arrependemos, eles não. Então, irmãos, se encorajem nessa palavra. Sabe por quê? Olha o que diz aqui, ó, no Salmo 118, do 22 e 23, ó. Renderei a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Que pedra angular é essa? Quem foi que eles lá rejeitaram? Jesus. O 23 fala assim, ó: foi o Senhor
que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso aos nossos olhos, Jesus. Então, irmãos, olha o que fala aqui sobre a promessa de um rei. Miqueias, no seu capítulo 5, versículo 2 ao 5. Tu, porém, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele, há de reinar em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto, tive dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e ele viverá seguro, porque agora será ele grande até o fim da terra, e ele será a nossa paz. A nossa paz está em Jesus. A nossa paz não está no casamento. A nossa paz não está em riqueza. A nossa paz não está em bem materiais, num bom emprego, numa boa faculdade. A nossa paz está em Cristo. Não adianta você ter tudo e não ter paz. Às vezes é melhor você perder a razão e ter paz. Isso que me falou foi um sábio essa semana. É melhor às vezes perder a razão e ter paz. Que a paz está em Cristo. É Ele que nos dá paz. Irmãos, a Bíblia tem tudo. Tudo que precisamos na Bíblia está. Precisamos só ler as Escrituras Sagradas. Às vezes temos preguiça de ler a Bíblia, eu mesmo tenho. E agora, com a desculpa que eu estou enxergando meio, aí é que a desculpa vem triste às vistas. Mas se você tem preguiça de ler ou não enxerga, hoje tem a rede social, hoje ela não bota lá no YouTube, ó. Mateus tal, você escuta. E é por escutar, ó, que aprendemos. Porque o escuta desce para o coração, não pode entrar no vídeo, você não tem que descer. Porque se não descer, você está sendo em vão. Irmãos, então, se encoraje nessa palavra. Se encoraje nessa palavra. Em Romanos 8:37 diz assim, ó: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. O 39 fala assim, ó: nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não adianta a gente procurar Deus, primeiramente a Jesus, que foi Ele, por Deus. A ira de Deus era para todo mundo ser punido, mas seu Filho, Ele deu seu Filho para morrer. Tantos passou ali, Moisés passou, mas Deus disse: Moisés, toque na rocha. Mas pelo aquele povo atribulado, Moisés atribulou, em vez de tocar na rocha, bateu. Aquela rocha simbolizava Jesus. Então Moisés, ele tirou o povo do Egito, mas não, e ele viu a terra prometida. Por quê? Porque não seguiu os pretextos e o que Deus mandou. Vencer e você, nós temos que seguir e viver o que Jesus manda. Não adianta. Davi, segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, Deus perdoou,
perdoou, mas a espada não saiu de dentro da casa de Davi. O próprio irmão estuprou sua própria irmã. Se Davi tivesse ido para a guerra junto com os seus guerreiros, ele não tinha visto Betseba da sacada de sua casa. Se tivesse ido pelo que Deus mandou. Mas sabe o que é? É que às vezes nós costumamos achar que já somos tudo que é para ser. Acharmos que já pregamos muito. Todo dia aprendemos alguma coisa da Bíblia e no que o irmão fala. Então todos outrora pecaram. E por que é você que não vão pecar? Agora temos que se arrepender. Temos que lembrar que como eu pequei, a minha irmã, o meu irmão pode pecar e eu tenho que ir lá, levantar ele. Não cavar a cova e enterrar. Hoje estamos acostumados a isso. Às vezes o cara está aqui em cima, prega, trouxe muitas almas para Jesus, evangelizou e tudo, e por um deslizes de uma vigilância, ele cai. Aí nós, que se achamos melhor do que ele, olha lá, era o bambambão, o pregador, pregou nos Estados Unidos, pregou em aquilo, em vez de nós apontar, porque quem aponta é o diabo. Nós estamos aqui para levantar, para ajudar o irmão. Você está coitando você está coitando aqui, Marinaldo, quem adultera, com quem profeta. Não, eu não estou coitando, mas eu não posso julgar. Eu tenho que